Olá pessoal, me chamo Letícia, eu sou aluna do curso do SCTech e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto, de como que ele funcionou e como eu estruturei as funcionalidades dele para ele funcionar igual eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Primeiramente, eu comecei mostrando aqui no vídeo, ali no meu VS Code, todas as pastas que eu fiz para colocar a minha aplicação. Eu separei ela dentro do source, eu coloquei os controllers, que aqui a gente pode ver que tem vários, né, os dos livros, outras coisas que eu vou mostrar posteriormente, o database, os menus, os models, os repositórios, os services, os úteis e o main, que aqui no main é uma parte mais geral, né, onde eu falei ali sobre a aplicação em si, e ali trata um pouco também do erro da aplicação, ou então se ela dá algum problema em conectar com o banco de dados, então essa parte trata disso. E agora eu vou abrir a pasta do controllers e vou mostrar um pouquinho aqui dentro, cada uma delas, porque eu acho que essa é uma parte muito importante da aplicação. Aqui eu comecei com a do autor, né, nessa parte aqui do autor, vocês podem ver que eu utilizei várias asyncs, que aqui a gente tem que eu criei uma classe para o autocontroller e eu coloquei aqui que ele vai ter que perguntar, né, para fazer o cadastro. Eu criei várias funções ali. Para fazer o cadastro, eu criei ela em promise e ela vai perguntar o nome do autor, vai perguntar também a nacionalidade, que é um dado opcional, e depois para cadastrar, ela vai passar os dois parâmetros, que é o nome e a nacionalidade, igual tá ali embaixo, né, que o serviço cadastrar, quer dizer, o serviço de cadastrar, vai precisar passar os parâmetros de nome e nacionalidade, que nacionalidade é opcional. Depois o console.log vai mostrar o cadastro do autor. E eu coloquei também o catch error pra, caso aconteça algum erro, ele vai tratar esse erro automaticamente por essa função que eu coloquei em todas as funções que eu criei. Também criei essa outra sync, que seria listar, né? Também por meio de promise. E ali a gente também já começa colocando uma const dos autores. Esse serviço é igual a listar todos os autores, né? Ali eu coloquei também, se os autores, né? Se o número de autores da lista de autores foi estritamente igual a 0, nenhum autor foi cadastrado e ele vai mostrar isso lá no nosso terminal quando a gente estiver aplicando. E ali depois também fiz uma função pra mostrar a lista de autores e ele vai pegar ali pra cada autor, ele vai fazer pra mostrar o ID, o nome, a nacionalidade e caso não tiver a nacionalidade vai ser não informado. Também coloquei a função do catch error pra caso tiver algum erro, ele também vai tratar por meio daquela função que eu falei anteriormente e também vou mostrar posteriormente ela. E também criei outra função que é o consultar por ID, também por promise, e ele vai, né, perguntar o nome, perguntar o número, que seria o ID do autor, que eles são cadastrados por ID, e depois ele vai, né, ali também tem ao const do autor, vai ser o serviço buscar por ID e o número do ID, então isso vai ser equivalente ao autor, e ele depois vai mostrar no console.log o ID do autor, o nome do autor e a nacionalidade, se for informado, se não for informado, vai ser não informado, e também coloquei a função do erro. Aqui eu coloquei a função de atualizar, que também era uma das necessárias para o projeto. E ali tem a pergunta de informar o ID do autor e perguntar o novo nome e a nova nacionalidade, que como sempre também é opcional. E ali o serviço atualizar é igual a o ID, nome e nacionalidade. Depois tem o console.log para certificar que atualizou o erro. E aqui também tem mais essa função de remover. Nessa função de remover só precisa informar o ID do autor. E depois essa função vai ser o remover com o ID. E também tem o catch error para caso dê algum problema. Depois eu só mostrei ali mais rapidamente esse tratar erro, né? Como que ele funciona na prática ali. Então, o tratar erro, ele vai procurar ali no app erro, o erro do app, e se ele achar lá, ele vai mostrar no console.log o aviso e a mensagem de erro que tem lá. Se não, ele vai mostrar que é um erro inesperado, já que ele não tem qual é o erro que aconteceu. Basicamente, nessa parte foi isso. Então, tem todas as funções aqui, já mostrei. E agora vamos para a do cliente. Na do cliente, eu fiz bem parecido com a anterior que eu mostrei também, mas aqui a gente tem uma de cadastrar, que a gente coloca ali, também é uma promise, e ali eu coloquei sobre a referência ali do projeto. E aqui a gente pergunta o nome do cliente, o e-mail do cliente, que são todos os dados que vai precisar, né, no cliente, que vão ser registrados lá no nosso banco de dados posteriormente. Também utilizei a função do catch error, para caso aconteça alguma coisa, e ali a gente já vem com a função de listar. Nessa função de listar, a gente tem, já vai ter, né, os clientes pra gente listar, então o serviço vai ser listar, se clientes for igual a 0 não tem nenhum cliente, daí ele vai retornar, e caso tenha, também usei uma função bem parecida com que a gente viu posteriormente ali na outra pasta, perdão, na outra classe. E ali eu coloquei o nome, os dados do cliente e também, como sempre, a função de erro. Depois eu fiz uma consultar por ID, que a gente consegue consultar os clientes só pelo ID deles. E também tem uma função de atualizar. Nessa função a gente consegue mudar pequenas informações do cliente, né? Caso não queira apagar o cliente em si. E também tem a função remover, caso seja o caso de apagar realmente o cliente em si ali da nossa aplicação. Bom, aqui a gente também tem a parte dos empréstimos. Ali tem as referências relacionadas a empréstimo, que é RF 18, 11 e 12. E ali a gente tem a parte de realizar empréstimo, né? Que a gente pega o ID do livro, o ID do cliente, que são os dois parâmetros que vão passar ali pra gente ter o serviço de realizar empréstimo. E depois a gente vai passar o console.log pra mostrar o empréstimo realizado, que é o empréstimo que a gente realizou ali. Depois eu fiz uma função de realizar devolução e também uma função de listar. Essa função de listar, ela vai listar ali todos os cadastrados e eu mostrei de uma forma mais rápida para não demorar tanto tempo no vídeo também. Aqui a gente tem o controlador de livro e que vai ter os títulos do livro, cadastrar o livro em si, que tem todos os parâmetros e os parâmetros de listar o livro também. Aqui a gente tem o consultar por ID, que a gente consegue consultar o livro por ID, tem a função de remover também.
E tem a função de tratar erro, que a gente já viu muitas vezes durante o decorrer do projeto. Aqui a gente tem o relatório do controlador, que seria basicamente tudo que tem disponível, o que foi emprestado, que a gente pega tudo que a gente realizou antes e coloca ali, né? Então aqui tem os livros disponíveis, e a gente usa uma funçãozinha aqui. E eu também coloquei ali embaixo, aqui eu tava mostrando um pouquinho melhor a função e tal, e eu coloquei aqui embaixo também a de livros emprestados, que também acontece basicamente da mesma forma que a posterior. Ali a gente tem os livros cadastrados por autor e a quantidade de empréstimos por livro, né, que pode ter mais de uma também. Aqui seria a conexão com o banco de dados, então essa parte é só pra poder, né, enviar pro banco de dados, ali na ref 02 e na 21, e aqui seria o esquema da SQL, onde tem tudo para funcionar o banco de dados. Aqui seria a minha parte do meu menu. Esse é o menu que vai mostrar certinho ali na nossa aplicação, como que vai aparecer lá na nossa aplicação. Então, ele é bem estilizado para aparecer no terminal, por mais que seja uma coisa mais simples de aparecer no terminal. Ele ficou bem estilizado e separado ali por 1, 2, 3, 4 e respectivamente até o 6. E eu optei por usar um switch case para poder escolher a opção que a gente vai seguir, né, no atendimento ali pelo terminal. Aqui a gente também tem o menu de autores e eu também utilizei um switch case para alternar entre as opções. Aqui a gente tem o menu de livros e, mais uma vez, também tem o switch case para alternação de opções. E, por fim, o menu de clientes, ou melhor, acho que não é por fim ainda, mas a gente tem menu de clientes, menu de empréstimos e de relatórios também. Aqui a gente tem, né, os autores, então aqui seria a interface, né, onde eu criei a interface para poder cadastrar os autores, então ele pega todas as informações dos autores ali para passar para o banco de dados, e aqui seria a interface do cliente e o status do empréstimo aqui nessa classe, e nessa outra classe a gente tem a interface do livro. Aqui seria o repositório do autor. Acredito que essa foi uma das partes mais complicadinhas para realizar. Ela tem bastante coisa aqui também. E o repositório do cliente, né? Ali nas Fs 9 e 16. E aqui uma camada para comunicação com PostgreSQL, que tem várias referências do nosso projeto também, para ele poder se comunicar. Aqui o repositório do livro, para poder funcionar também com PostgreSQL. E aqui eu usei o inner join, né, que também pediu ali no RF17. E aqui eu vou passando bem devagarzinho para dar de observar certinho. Aqui a gente também tem o service do autor. E por fim, o client service. Por fim, não, né? A gente tem mais. Mas a gente agora tem os empréstimos. E eles seguem de uma forma semelhante das já apresentadas. O livro e o relatório. Elas são bem semelhantes. Aqui a gente utilizou algumas coisas diferentes nesse relatório. E aqui a gente tem o nosso main, né? No main, que foi o que eu já expliquei um pouco anteriormente, sobre não poder funcionar se não encontrar o banco de dados. E foi basicamente isso, pessoal. Agora eu vou deixar aqui na tela um videozinho rápido do funcionamento da aplicação, de eu utilizando ela pelo próprio terminal. Aqui eu tava mostrando um pouquinho da aplicação, agora aqui a parte dos livros, a parte de listar, a parte de remover, aqui informando o ID, e foi uma gravação mais rápida para mostrar. Aqui eu mostrei ali dando um erro, né, de valor inválido, que é uma coisa interessante ver como que a aplicação se comporta diante de erros. Para finalizar de verdade, eu gostaria de mostrar um pouquinho do projeto, né, do repositório no GitHub. Aqui está o projeto, todos os commits que foram feitos, com as nomenclaturas de fix, fit e algumas outras nomenclaturas utilizadas. Aqui tem um README organizadinho com todos os objetivos do projeto, as tecnologias utilizadas, como que faz, né, para executar a aplicação. E basicamente foi isso. Eu peço que vocês deem uma olhadinha, uma lida com mais calma posteriormente. E aqui eu também coloquei o link do Kanban, que inclusive eu estarei atualizando agora, de finalização da documentação e também da gravação do vídeo. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, estou aberta a dúvidas. Tchau, tchau e até a próxima!